Abra seu coração. Porque Deus tem uma palavra para você. Mateus, capítulo de número 16, versículo 15. E disse-lhe ele: vós quem dizeis que eu sou? E Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos, eu expliquei para vocês o propósito da igreja. Então, a igreja, ela não existe debaixo de um conceito religioso. E eu vou explicar isso. A igreja existe debaixo de um conceito político. Quem formou a igreja foi a Grécia. E existe algo que nós temos que entender. O que era a igreja no período interbíblico na Grécia? A igreja eram pessoas selecionadas pelo rei, pelo governante, que vinham para perto dele para governar a Grécia com ele. Então, eles ficavam na presença do rei com autoridade de governo, de ideias. Então, quanto mais próximo eles tinham, mais eles debatiam as ideias do rei e levavam ao povo a ideia do rei. É por isso que a palavra igreja é uma palavra grega chamada eclésia, tirados para fora. Roma tinha igreja. Então César, ele tirava pessoas do meio do povo e dava o governo para essas pessoas de Roma. E as pessoas que César tirava do meio do povo para ficar próximo dele, para aprender as suas ideias, para aprender sobre o seu governo, para entender como ele pensava, se chamava igreja. Então César tirou pessoas do povo, deu poder de governo a essas pessoas, e as pessoas tiradas do meio do povo para governar Roma se chamava igreja. E é por isso que Jesus está perguntando em Mateus 16: quem os homens dizem que eu sou? Irmã Zezé, tá as contas bancárias aí, o irmão Miros vai colocar as contas agora. Olha só a pergunta. E em nenhuma resposta, Jesus ouviu o que ele queria. Jesus ouviu o que ele queria. No verso, Mateus 16, 13, Jesus faz a pergunta: quem dizem ser os homens ser o filho do homem? Aí olha a resposta. Uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Em nenhum momento o povo achava um rei. A ideia que o povo tinha do filho do homem é que ele era um profeta. Um profeta. Eles não tinham a ideia de que Jesus era o Machia, o rei ungido de Israel.
Então, a ideia que a população dos dias de Jesus tinha acerca dele era que ele era João Batista ressuscitado, que ele era Jeremias, que ele era Elias, ou que ele era algum ou alguém dos profetas. Mas olha que coisa tremenda. Jesus chamou 12 para estar próximo dele. Ele tirou para fora. Ele tirou Mateus de ser um cobrador de imposto. Ele tirou Pedro das redes de pesca. Ele tirou para fora para servir o seu governo. Então Jesus fica preocupado. O povo está achando que eu sou profeta, mas eu sou rei. E então Jesus vai perguntar. Olha só, perguntar. Mas vocês que estão caminhando comigo, vocês que comem comigo, dormem comigo, veem com os vossos olhos os milagres que eu opero, quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a diferença de quem anda fora e quem anda perto do rei. O povo de fora é um profeta, mas quem anda perto, tu és o rei ungido de Israel. E aqui eu abro um parênteses. Tem muito crente que não entende que Jesus é o Messias. Ele é o rei. Ele é o governante. Que tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele é o regente, ele é o governo. É por isso que ele está assentado no trono. O trono é lugar de governo. Ele é o rei que governa. Tem muita gente que acha que Jesus é apenas um profeta. Tem muita gente que acha que Jesus é apenas o Filho de Deus, mas não o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Isso muda. O povo achava que Jesus era um profeta. Por quê? Porque andavam distante dele. Mas quem andou perto tem a revelação. Quem anda próximo entende o propósito. Quem anda próximo entende quem ele é verdadeiramente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse algo muito forte. Muito forte. Por quê? Porque ele vai dizer: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Eu vim para ser rei. E se a Grécia tem reino, se Roma tem reino, eu vou formar o meu reino. Eu vou estabelecer o meu governo sobre a terra. E aí vem a revelação do verso 18, tu és Pedro, tu és fagulha de pedra, tu és pedregulho, e sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei o meu governo, a minha eclésia. Eu vou tirar pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, e eu vou dar a autoridade do meu governo sobre essas pessoas. As pessoas que eu tirar do mundo e estiverem próximas de mim vão entender o meu propósito. E essas pessoas que estiverem próximas de mim, do meu governo, elas terão tanto poder que as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Irmãos, a igreja não tem porta. Eu vou repetir. A igreja não tem porta. A igreja não precisa de portas para se proteger.
Você não vê o diabo se levantando para destruir a porta da igreja, mas você vê a igreja tem poder de destruir as portas do inferno. Eu vou repetir, porque isso aqui é para você entender. Irmão, não é para você ter medo do diabo. Não é para você ter medo da nova ordem mundial. Porque o diabo crê e estremece a tal ponto que ele criou portas no seu reino. E por que ele criou portas no seu reino? Você sabe por quê? Ele criou portas no seu reino. Você sabe por que ele criou portas no seu reino? Porque ele tem medo da igreja. A igreja não precisa de portas. A igreja do Senhor Jesus não precisa de portas. A igreja do Senhor Jesus, ela tem tanta autoridade, ela tem tanto poder, que ela não precisa de portas. As portas estão abertas. Porque não existe demônio que suporte com o poder do governo de Cristo. É por isso que Paulo disse: ele nos tirou da potestade das trevas. Eu quero ler esse texto para vocês. Olha só. Olha só o que diz a palavra. Colossenses capítulo 1, verso 13 a 16. Ele nos tirou da potestade das trevas. Você sabe o que é isso? Ele nos tirou do domínio da ignorância. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem temos a remissão pelo sangue, a saber, a imagem, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e glória ao nome dele. Ele nos arrancou do império, ele nos tirou do império, não do governo mundial. Ele nos tirou do domínio das trevas, da ignorância, e nos transportou para o reino. E no reino nós estamos do lado daquele. Olha o que diz o texto, irmãos. No reino nós temos a redenção pelo sangue, a remissão do pecado. O governo desse reino é Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Agora presta atenção. As coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que existe no mundo visível e invisível está no controle dele. Por quê? Porque tudo foi criado por ele e para ele. Agora imagine se o diabo não estremece diante de uma revelação dessa. É por isso que o diabo ele cria portas para o seu domínio. É por isso que o diabo não quer que você tenha o entendimento do governo da igreja, do reino que você faz parte. Porque quando você entende quem é que governa, quem é que domina, quem é que tem poder, é a igreja, porque a igreja não tem portas. Satanás criou
portas para o seu governo. E ele não quer que a igreja ultrapasse as portas. Quem colocou limite foi o diabo. Aleluia. Aleluia, eu não estou governado pelas trevas, pela ignorância. Eu estou governado pelo reino de Deus. Aleluia. E é aí que Jesus liberou essa palavra, irmãos. Olha o que Jesus falou. Versículo 19. Eu edifico uma igreja sem porta que vai destruir com as portas do inferno. Bom, a igreja não tem que ter medo do inferno e das obras do mundo, do diabo, dos Illuminati. A igreja tem poder de destruição. É o inferno que crê e estremece. Quando um crente tem revelação de reino, de governo, de poder dado por Cristo, o mundo das trevas cai por terra. Agora, olha que coisa. A igreja, Jesus deu o governo de coisas visíveis e invisíveis. Que é o que está no verso 19. Do reino dos céus. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Veja bem, você liga no mundo invisível, você liga no mundo invisível e é ligado no mundo visível e é ligado no mundo invisível. Mas Jesus diz, e tudo que vocês desligarem, tudo que vocês ligarem no céu será ligado na terra. Então, veja bem, tudo que nós concordarmos com o céu em concordância ao reino será manifesto na terra. Agora, tudo que eu desligo no mundo terreno, como igreja também é desligada no céu. E Jesus disse, eu vou vos dar a chave do reino dos céus. Chave é liberdade para entrar no reino. Liberdade para governar no reino. Eu vou dar revelações para vocês. Eu vou dar domínio para vocês. Eu vou dar poder para vocês. Aleluia. Agora veja, irmãos. Eu acho interessante que quando você estuda sobre reino, você entende que Jesus, ele se comportou como um rei no seu julgamento. Olha que coisa interessante, que revelação. Porque quem pode julgar rei é o governo, é o reino. São reino. Eu vou explicar, por exemplo, se um deputado for preso, ele tem decoro parlamentar. Ele não pode ser preso. Ele não pode ser condenado por alguém, por um juiz qualquer. Por quê? Porque ele é blindado, porque ele faz parte do governo. E Jesus é um rei. E o que é interessante é que no julgamento de Jesus, no julgamento religioso, Jesus não abriu a boca, porque a religião não tem como julgar Jesus. Herodes, ele não pôde julgar Jesus. Jesus, ele só vai aceitar julgamento quando ele está diante de Pilatos, porque Pilatos era o representante direto de César, era rei com rei, governo com governo. E é por isso que Pilatos entendeu que Jesus era rei. Olha que coisa interessante, a religião não tem como condenar Jesus, julgar Jesus. E isso está lá, ó. Vamos ler a Bíblia, Mateus,
capítulo 26, verso 57. Quando prenderam Jesus após o Getsêmani, levaram ele na casa do Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Verso 59. Ora, o príncipe dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra ele para prender e dar-lhe morte. Não acharam, apesar de apresentar-se muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram: ele disse: eu posso derribar o templo e reedificá-lo em 3 dias. Então ele levantou-se o sumo sacerdote e disse-lhes: não responde coisa alguma a estes e dispõe-se contra ti? E Jesus aguardava em silêncio. Jesus não falou nada senão tu que está dizendo para Caifás. Agora, olha Jesus diante de Herodes. Jesus ficou em silêncio. Lucas 23, 8. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito desejá-lo vê-lo. Por ter ouvido dele muitas coisas, esperava-lhe que veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Estavam os principais sacerdotes, escribas, o acusando com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E o mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram-se amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Jesus diante, presta atenção, irmãos. Jesus diante de Caifás não falou nada. Diante de Herodes, ele não falou nada. Por quê? Porque olha só a revelação da palavra, porque a religião não pode julgar Jesus. Porque um mero governante não pode condenar Jesus. Quem era o único que podia? César. Por quê? Porque César era rei. Meu Deus. César era rei. E quem era o representante direto de César era Pilatos. Agora, olha que coisa tremenda. Jesus não falou nada a religiosos, porque eles jamais poderiam condená-lo a nada. Nada diante de Herodes, porque Herodes não podia fazer nada. Mas quando Jesus está diante de Pilatos, João 19, verso 8. Verso 19, né? Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Jesus vai ser moído. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram com uma veste de púrpura e diziam: salve o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Olha o que Pilatos disse: eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus e levando-o a coroa de espinho e de veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui um homem. Vendo, pois, os principais, os sacerdotes e os servos gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilato: tomai-o vós e crucificais, porque nenhum mal e nenhum crime havia nele. Respondeu-lhe os judeus: nós não temos uma lei, a religião não permitia. E segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, atemorizado ficou, ele ficou atordoado. Ele ficou com medo. Porque Pilatos disse: julgue vocês, matem vocês.
Agora, olha o diálogo de Jesus com Pilatos. Com Pilatos, Jesus conversou. Com Pilatos, Jesus conversou. Com Caifás, Jesus não ficou em silêncio. Com Herodes, Jesus ficou em silêncio. Mas com Pilatos, Jesus conversou, porque Pilatos poderia condená-lo. Pilatos era representante de César. E olha que coisa tremenda. Ele ficou atemorizado e entrou outra vez em audiência e disse a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. E disse-lhe, pois, Pilatos: "Não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar?" Agora, olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado tem. Irmãos, olha o que Jesus falou para Pilatos. Você acha que tem poder? Você não tem poder nenhum. Você acha que tem autoridade? Você não tem autoridade nenhuma. A autoridade que você tem, ela vem de cima. E se você não tivesse autoridade vinda de cima, você não teria poder de me julgar. Irmãos, tenha esse entendimento. Tudo que acontece em governos, em reino, existe uma autoridade pré-estabelecida. E todos os governantes do mundo, quem rege e governa não é o diabo. Não é o diabo. Existe uma permissão de Deus. Irmãos, Deus permitiu o Lula voltar para ser presidente do Brasil. Deus permitiu. Para quê? Para que a palavra se cumprisse. Porque nenhum poder é dado a autoridade nenhuma se não vem do alto. E veja que Paulo vai ensinar isso a Romanos. Toda autoridade é constituída por Deus. Não é pelo diabo. Toda autoridade vem do céu. Olha o que diz Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres, pois, tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Quem é que constitui autoridades? É aquele que governa. E quem é que governa? Não é o diabo. Irmãos, eu tenho tentado colocar na mente de vocês que o reino de Deus é maior do que a ordem mundial, do que os senhores do pseudo donos do mundo. Todos, Biden, Putin, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, Luiz Inácio Lula da Silva, todos são colocados para o propósito do cumprimento profético. Cada nação tem o que merece. Agora, olhe o que disse Pilatos. Desde então, quando Jesus disse, foi o meu Pai que te deu autoridade. Irmãos, eu acho lindo um texto. Olha o governo de Cristo. Olha o governo de Cristo. Se Jesus não quisesse morrer na cruz. Morrer na cruz. Olha o que ele disse em Mateus 26, 53. Ele está falando para Pedro. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai
e ele me colocaria na minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Pedro tinha acabado de cortar a orelha de Malco. Jesus vai declarar: meu reino não é daqui. E Jesus está dizendo: se eu quisesse, Pedro, se eu não quisesse ir para a cruz, se eu não quisesse morrer para se cumprir em minha palavra, eu oraria ao Pai agora. E ele me enviaria 72 mil anjos. E eu sairia daqui ileso. Meu irmão, um anjo matou 185 mil homens. Um anjo matou 185 mil homens. Jesus está dizendo: se eu orar ao Pai agora, ele me envia 72 mil anjos. O reino de Cristo é governado pelo céu e tem autoridade sobre a terra. Então, olha o propósito. Olha o propósito. E aí você vai ver Pilatos levando Jesus para fora, lavando as mãos. Meu Deus. E entregando Jesus à crucificação. Agora, olha que coisa, irmãos. Pilato reconheceu que Jesus era rei. 15. Mas eles bradaram: tirai o crucificam. E disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: nós não temos rei senão a César. Então entregou ele para ser crucificado. Irmãos, é muito forte isso daqui. Porque Pilatos reconheceu que Jesus era rei. A ponto que foi colocado na cabeça de Jesus rei dos judeus. Mas o povo declarou que César era o rei. O povo rejeitou o Messias. Veio para que eram os seus, mas os seus não o receberão. Agora, olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. O reino dos céus, ele está acima dos governos humanos. Mas o reino obedece princípio. Jesus não foi julgado por religiosos. Jesus não foi julgado por Herodes, ele foi julgado por Pilatos. Sabe por quê? Porque ele é rei. Jesus foi julgado por Pilatos porque ele é rei. Olha o que diz João 18, verso 38, 35. Pilatos respondeu: porventura sou eu, judeu, a tua nação e os principais sacerdotes entregam você a mim para matar? E que tu fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E olha o que Jesus vai dizer, verso 37. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Sabe o que Jesus estava declarando? Eu nasci e eu vim ao mundo para ser
rei. Eu vim para devolver a ordem, eu vim para governar, eu nasci. E eu vim do céu para isso. Eu vim do céu para trazer a libertação pela verdade. A fim de dar testemunho à verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Meu Deus. Agora eu quero concluir, meu irmão, entendendo que Jesus é rei e ele estabeleceu uma eclésia. E a eclésia, ela existe porque reis escolhem pessoas para governar, para estar perto, para contemplar o rei, para entender a ideia do rei e para governar como o rei governa. A eclésia, a igreja, ela é um grupo de pessoas escolhidas para governo. Pastor, o que o Senhor quer dizer? João 15:16. O rei que te escolheu para fazer parte do seu reino. Eu vou repetir. O rei te escolheu para fazer parte do seu reino. Olha o que diz João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei. Ele não apenas escolheu, ele nos nomeou, ele nos deu autoridade de governo. Para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Meu irmão, eu vou repetir. Jesus como Messias, como o rei ungido de Israel, ele se declarou rei na sua morte. Ele não aceitou ser julgado pela religião e nem por Herodes. Ele só aceitou ser julgado e condenado por um rei. E o representante do rei na Judéia era Pilatos, o representante de César era Pilatos. E Jesus declarou para Pilatos: o meu reino não é daqui, porque se meu reino fosse daqui, os meus servos lutariam para eu permanecer aqui, sobre o teu domínio, sobre o teu governo, sobre governos da terra. Mas o meu reino é do céu. Mas eu vim para estabelecer um governo. Eu vim para estabelecer a minha igreja, meu governo, a minha eclésia. César tem eclésia. Pilatos, e eu vou formar a minha igreja, a minha eclésia. Agora, a eclésia são reis que escolhem pessoas para governo. E eu vou escolher pessoas para governar comigo. Meu Deus. Meu Deus, é só quem é espiritual que está entendendo. Irmão, você consegue ter esse entendimento? Que você foi escolhido e nomeado pelo céu. Agora, o poder da escolha é muito forte. Porque a ótica humana, pela ótica humana, você jamais deveria ter sido um escolhido. O ser humano só escolhe coisas boas. Por exemplo, você vai comprar laranja. Alguém aqui compra laranja podre? Você só escolhe laranja boa. Você vai comprar uma roupa, você compra roupa rasgada, roupa velha. Você só compra roupa boa. Você vai comprar um carro, você compra o carro com a estética feia, com o motor que não funciona, você só escolhe coisas boas.
Agora a pergunta que eu quero fazer para você, olhando humanamente para a sua vida, o que fez Deus te escolher? Porque não existia nada de bom em você pela escolha. Eu vou além. Deus te escolheu quando você estava na droga, na prostituição, no pecado, na mentira. Deus te escolheu quando você estava afundado na idolatria, na macumba, no feitiço. Deus te escolheu, e a maioria, que eu tenho certeza, Deus te escolheu quando tua família te abandonou, quando todos olhavam para você e diziam, isso daí é só cemitério, isso daí é só manicômio, caixão. Mas, irmãos, eu quero te dizer, quando Deus olhou para você, ele viu o que tua família não viu, ele viu o que teus amigos não viu. Quando Deus olhou para você, ele viu propósito. Ele te escolheu e te nomeou para fazer parte do seu governo, porque ele viu em você o que ninguém viu. Ele viu poder de governo. A escolha dele não é aleatória. É por isso que o apóstolo, irmãos, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Olha o que diz a palavra. A palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 ao 29. Olha o poder da escolha de Deus, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie, a não ser de se gloriar no Senhor. Agora eu quero que você entenda, meu irmão. Deus não te escolheu para fazer parte de uma religião. Deus não te escolheu para você se orgulhar de uma placa religiosa. Deus não te escolheu para você defender governos humanos. Deus te escolheu e te nomeou e te deu governo e te deu autoridade para ser igreja. Deus te tirou, te selecionou para fazer parte do seu governo. E o que é mais lindo, aleluia, o governador desse reino está dentro de nós, que se chama Espírito Santo. Deus abençoe a irmã Raquel por se tornar membro do canal. Tem mais uma que se tornou membro também. Irmão, presta atenção. A escolha de Deus, ela não caminha com a ótica humana. A escolha de Deus. A escolha de Deus. Ele não só nos escolheu, ele nos nomeou, ele nos selecionou para fazer parte do seu governo. Está aqui o pastor Jefferson, que é capitão do exército.
Pastor Jeff, para uma missão nobre, quem é que se escolhe para ir para uma missão nobre? Somente soldados qualificados. Somente pessoas que têm capacidade de suportar pressão. Aleluia! Agora eu quero te dizer, se você fosse Deus, você escolheria você para fazer parte de um governo, de um reino? É aqui que está a loucura de Deus sendo mais sábia que a dos homens. Deus escolheu o que não é, o que é desprezível, o que é vão, o que é vil. Sabe por quê? Porque tudo que acontece no reino não é para a glória humana. Tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Tudo é para a glória de Deus. Porque quando nós entendermos da onde Ele nos tirou e o que Ele faz, é para a glória dEle. Agora eu concluo dizendo, meu irmão, olha o privilégio que você tem. Olha o privilégio que você tem. Qual é o privilégio que você tem? O privilégio que você tem é que Ele já te escolheu. Ele já te nomeou. E Ele quer que você viva no reino. Ele diz, busque o meu reino e a sua justiça. Busque o meu reino e a sua justiça. E tudo vai ser acrescentado na tua existência. Agora existe algo, meu irmão. O reino de Deus é regido por uma palavra. Qual é essa palavra, pastor? Verdade. 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 A verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora veja bem, religião não liberta. Governos não libertam. Mas Jesus disse, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus disse, vocês conhecerão a verdade. E a verdade faz o quê? A verdade vai te libertar. A verdade. Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora compreendo, irmão. O reino das trevas, porque existe o reino das trevas. O reino das trevas, ele é conhecido como Deus desse século. Que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento. O Deus desse século, ele cegou o entendimento pelo quê? Pelas trevas. Porque trevas no hebraico significa Satanás não quer que você tenha conhecimento da verdade. Satanás não quer que você entenda que Deus te escolheu no lamaçal de pecado. Ele tirou teus passos, teus pés do charco de lodo. Ele não quer que você entenda que você está sobre uma rocha inabalável. Ele não quer que você entenda que você foi escolhido e nomeado. Ele não quer que você entenda que a igreja não tem portas, mas o inferno tem portas. Ele não quer que você entenda que o poder que está sobre você é tão grande
que não existe portas no inferno que resiste o poder do governo de Cristo sobre a nossa existência. O diabo domina sobre medo. O diabo domina sobre medo. O diabo domina quando você não lê, quando você não ouve, quando você não pratica a palavra. Agora é por isso que ele é conhecido. Como é que o diabo é conhecido? Príncipe das trevas. Príncipe da ignorância. E uma das maneiras mais fortes de manter a pessoa na ignorância é manter a pessoa no medo. Meu irmão, seja sincero com você mesmo. Tem muita gente que serve a Jesus porque tem medo do inferno. Se eu estou no reino, por que eu vou ter medo do inferno? Medo. Tem muita gente com medo do apocalipse. Tem muita gente com medo de haver uma terceira guerra mundial. Tem muita gente com medo. Mas entenda, o nosso reino não se enquadra dentro deste momento de governo humano. Para quem está no reino, viver é Cristo e morrer é lucro. Agora veja, o diabo é o príncipe das trevas, mas Jesus disse o que? Eu sou a luz do mundo. E o que a luz faz? Ela destrói as trevas. E o que é luz no hebraico? Você sabe o que é luz no hebraico? Conhecimento. E quando eu conheço a verdade, eu sou liberto da escravidão do império das trevas. Quando eu conheço a verdade, glória a Jesus. Eu vivo nessa palavra aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Eu entendo isso daqui, ó. Jesus nos tirou da potestade da ignorância das trevas. O reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E João acrescenta ainda, olha o que João acrescentou, e nada foi feito sem ele. Tudo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós não estamos mais no domínio da ignorância. Nós não estamos mais na potestade das trevas. Nós já fomos arrancados daqui, fomos transportados para o reino do Filho do Senhor amor, aonde nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Quem é o Filho? O Filho é a imagem do Deus invisível. Ele revela o Pai. Ele é o primeiro, o primogênito de toda a criação. É nele que foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Quer sejam tronos, principados, dominadores, dominações, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. É por isso que todas as coisas convergem para o reino do Filho de Deus. Irmão, você não está mais debaixo de ignorância. Você está sentado com Jesus nas regiões celestiais. Você foi transportado para o reino.
Eu vou repetir, você foi transportado para o reino. Você faz parte de uma igreja inabalável, indestrutível, que Satanás teme quando você tem esse entendimento. Ele te escolheu e te nomeou para fazer parte da sua eclésia, do seu governo. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, eu vou orar por você agora. Eu queria pregar 30 minutos, 40 minutos. Meu Deus, eu estou há 1 hora quase falando. Aleluia! E domingo tem mais, irmãos. Domingo tem mais. Domingo tem mais. Domingo tem mais. Eu acho que essa é a 5ª mensagem do reino. E domingo tem mais. Amém? Eu quero orar por você, que em vez de estar como filho, está comendo migalhas. Eu quero orar por você, que está aí no mundo alimentando porcos e não consegue nem comer a comida dos porcos. Aleluia! Tem alguém para Jesus? Alguém que está afastado? Alguém que não aceitou Jesus ainda? Diga, eu quero fazer parte desse reino. É a escolha de Deus. Se você está aqui, não é por acaso. Ele te escolheu para estar na sua presença. Aleluia! Obrigado, irmã Vanúzia, pela sua oferta. Tem alguém para Jesus? Eu vou esperar 1 minuto apenas, irmãos, eu vou orar. Irmãos, a partir de segunda-feira nós vamos ter a live das 70 semanas do calendário profético e florescer da figueira. Vai estar conosco o pastor Elinaldo Renovado, pastor Napoleão, pastor Haroldo, pastor e doutor Haroldo, pastor Márcio, pastor Belísio, pastor Ubirajara. Vai ser muito forte, meu irmão. Vai ser uma semana muito produtiva, de muito conhecimento. De 6 a 10 de novembro, às 21 horas. Você não pode ficar de fora. Vai ser sobrenatural. Tem alguém para Jesus? Diga, eu quero. Eu quero. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua alma. Eu quero orar por você. Amanhã pode ser tarde demais. O dia de se reconciliar. O dia de aceitar. O dia de se render é hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmã Graça Dias está dizendo, eu quero. Tem mais alguém para Jesus, irmãos? Quero orar por você agora. Aleluia. Glória a Deus. Ele está te convidando. Ele está te convidando, não para fazer parte de uma religião, ele está te chamando para fazer o seu reino. Aleluia. Eu vou estar orando, irmãos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta alma. Perdoe seus pecados, escreve o nome no livro da vida. Que todas as cadeias do pecado caiam por terra. Senhor, no nome de Jesus, liberta as almas do império das trevas. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque não apenas o Senhor nos escolheu, mas o Senhor nos nomeou, nos deu autoridade de darmos fruto. O Senhor nos deu acesso para que tudo que nós pedirmos ao Pai no teu nome, Ele nos conceda. Senhor, nos dá graça, nos dá entendimento,
nos dá revelações, nos dá autoridade, nos dá poder, Senhor. Em o nome de Jesus, nos dá poder, meu Deus, de permanecermos aos teus pés, de contemplarmos o Senhor Jesus e de manifestarmos o governo de Cristo ao mundo. Em nome de Jesus, dai-nos um fim de semana abençoado e que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade permaneça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, não perca as lives de segunda a sexta-feira da semana que vem, às 21 horas. Deus tem coisas grandes e nobres para a nossa vida na próxima semana. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Você que não adquiriu o livro Descomplicando o Apocalipse, adquira esse livro e você vai ter aí uma visão tremenda da profecia. A profecia não vai te causar mais medo, mas a profecia vai te causar alegria. Irmãos, a Bíblia interpreta a Bíblia e nós não precisamos nada além da Bíblia para entender a Bíblia. E o Apocalipse está na Bíblia e ele tem interpretação pela própria palavra. Então, adquira o livro e você vai ter um entendimento melhor da profecia. Só você entrar nesse livro, nesse link, né? E adquirir o livro. E domingo nós vamos lançar aí a Black Friday dos cursos Apocalipse na Veia com o livro. E vai ser uma benção. Eu mandei fazer um material e a partir de domingo, vamos aproveitar a Black Friday, né? Tudo é vendido mais barato no mês de novembro, diz eles, né? Mas o meu aqui vai ser vendido barato. E nós vamos lançar uma promoção no domingo, imperdível para você que não fez ainda o curso. Vai ser os 3 cursos, o Apocalipse na Veia, que é do Gênesis ao Apocalipse, Por que pregar e como pregar o Apocalipse, e a nova ordem mundial e a Bíblia. E junto você vai receber o e-book do Armagedon, da revelação do Apocalipse, são livros, e você vai receber o livro físico. Olha só, quantidade de coisas. São 3 livros, 3 cursos. Só não aprende quem não quer, né, meu irmão? Então eu quero vocês conosco. E eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Então, se você quiser adquirir o livro ou os cursos, entre aí em contato com o Guilherme, ele já vai salvar teu contato e lançando a promoção você já vai receber. Irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependas. Todo dia 10 e dia 20 nós temos desafios e os desafios estão aumentando. Eu estou com um projeto para o próximo ano e a gente precisa, eu vou repetir, a gente precisa fazer mais do que fez no ano passado. E esse ano a gente construiu a igreja em Fortaleza, para a glória de Deus. Está aí o pastor Carlos Vieira. Nós estamos construindo uma igreja agora no Rio de Janeiro com o pastor André. Nós estamos construindo uma igreja lá na tribo Marubo. Nós fizemos uma igreja no Beco 30, lá no Amazonas. Então, na realidade, foram 4 igrejas, né? E todas elas que estão em pé já estão manifestando a glória de Deus e têm almas salvas. Nós estamos aí com o Natal Missionário, que está chegando, e nós temos aí, irmãos, nós temos muitos desafios todo mês. E eu não reclamo aqui com vocês em nada, porque é o reino. É o reino. Então, eu digo para vocês, nós vivemos pelo reino de Deus. E é o reino que mantém toda essa obra. Tem a igreja de Granja Portugal, que nós inauguramos também, lá em Fortaleza, é uma comunidade. E eu quero dizer, meu irmão, Deus é o dono da obra. E é Ele que coloca o reino, o propósito dentro de você.
E eu sei que tem pessoas aqui que nunca fizeram uma oferta ao projeto Arrependa-se. Eu quero desafiar você a lançar uma semente nessa terra. E eu tenho certeza que depois que você lançar a primeira semente, você não vai parar. Porque tem muito milagre acontecendo. Tem muito milagre acontecendo na vida financeira daqueles que mensalmente nos auxiliam nessa obra. Irmão Ademir, eu acredito que em fevereiro, no carnaval, eu vou estar aí para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Já marque aí às 21 horas, a partir de segunda-feira, a live das 70 semanas no calendário profético e o florescer da figueira. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. E você não vai perder em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O Pix está aí na tela, as contas estão aí embaixo. Semeie no reino de Deus. Deus abençoe a todos. Que o pastor Carlos Cardoso vem anunciar o lançamento do livro Escatologia Descomplicando o Apocalipse. Um livro totalmente didático, com 180 páginas, carregado de conhecimentos proféticos e interpretações escatológicas sobre os últimos dias, e com muitas perguntas para o leitor responder e gravar na memória o que aprendeu com a leitura dessa obra, e com muitas perguntas e respostas sobre os símbolos do Apocalipse. E o leitor irá aprender sobre as escolas de interpretações escatológicas. Um resumo: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Quem deu a honra de fazer o prefácio desse livro foi o reverendo Napoleão Falcão. Esse livro não pode ficar de fora da sua biblioteca. Adquira agora mesmo clicando nesse link ou pelo fone 47 99722 1159. Ordem Mundial e a Bíblia será um curso que vai desvendar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica. As eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo. Mas o que está acontecendo com o mundo? Pastor Carlos Cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial, sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos. Muitas coisas ele está alertando nas mídias. Ele tem mostrado com muita clareza, através da Bíblia, esses conhecimentos globais, pois tudo está na Bíblia e principalmente no livro das Revelações, o Apocalipse. Infelizmente, apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto. Por isso, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Bíblia, desconhecem as profecias e estão ficando desesperadas. Quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias, nossa vida se enche de esperança e alegria. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, pois o tempo está próximo. Venha mergulhar neste curso. Com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o Apocalipse com mais excelência. Nesse curso abordaremos os seguintes temas: 1. Quando começou a ideia de um governo único. 2. A Bíblia e os anjos caídos. 3. A nova era e a era de Aquários. 4. Até quando o governo humano vai durar? 5. Satanás, o imitador de Deus desde o princípio. 6. Sociedades secretas e Clube Bilderberg e Fórum Mundial Econômico. 7. Quem controla a mídia, os governos, educação e religião. 8. Quem gera o caos para depois dominar sobre ele. 9. Única moeda, único governo, única religião. 10. Porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial. 11. Quando um líder global vai surgir. 12. Aquecimento global existe. 13. O que é HAARP? 14. Existem campos de concentração na Terra? 15. A Terra é plana ou é um globo? Você não pode ficar de fora. Clique nesse link e venha fazer parte do curso Apocalipse na Veia. Entre em contato conosco. Temos uma equipe preparada para lhe atender. 41 99202 1374.